Oi, tudo bem? Existia uma pessoa que vivia numa casa, e nessa casa tinha um quarto. Nesse quarto tinha um jeito um pouquinho diferente de decoração. Esse quarto ele era inteiro decorado com espelhos. Daí o que acontecia? Para onde essa pessoa ela olhasse, para onde ela virasse o olho, ela se via, ela via seu reflexo no espelho. Então ela ia de canto a canto do quarto e se via. Quando ela chegava no canto ainda, ela se via várias vezes ao mesmo tempo, porque os cantos, todas as partes do quarto, eram totalmente cobertas por espelhos. E essa pessoa, ela só via assim que ela não tinha uma vida boa, que ela tinha uma vida em que ela não era feliz, que ela não era satisfeita. Ela via a sua doença, ela via a sua miséria, ela via que ela era a pessoa mais miserável, mais pobre, mais sozinha e isolada do mundo. Essa pessoa teve um acontecimento na vida dela e que de repente um desses espelhos ele se quebrou. Quando um desses espelhos se quebrou, era de frente assim na parede, era como se fosse uma janela que tinha sido aberta e ela conseguia ver lá de fora. A partir desse momento que ela viu, do lado de fora, ela viu que tinha outra pessoa ali. Tinha um vizinho. E esse vizinho também passava por problemas. Tinha problema de relacionamento, e brigava e tal. E no que ela via e o que ela ouvia de conversa, ela via que, e ouvia também, que esse vizinho ele também tinha um problema de doença e que também passava perrengue financeiro, passava perrengue emocional. Então, a partir desse momento, essa pessoa ela viu que ela não era a única pessoa no mundo que sofria, que chorava, que sentia, que passava por coisas assim atribuladas e complicadas. Um outro fato, uma outra ocorrência, uma outra situação aconteceu na vida dela em que um outro espelho se quebrou. E essas situações, até para poder explicar, para que você consiga entender, é como se fosse a morte de um parente querido, sair de um emprego, um acontecimento assim que acaba impactando a pessoa. E nisso se quebrou mais um espelho ali naquele quarto onde ela vivia. Quebrando esse espelho, ela olhando para o outro lado, ela viu que tinha uma outra pessoa ali, onde ela conseguia ver que vivia, que chorava, que sonhava também. Sonhava em ter uma vida melhor, sonhava, mas não tinha perspectiva. Aí essa pessoa ela ficou curiosa. Ela pensou assim, e se eu mesmo, quebrar um desses espelhos? O que será que acontece? Daí ela foi lá e quebrou mais um espelho nesse quarto. O que aconteceu? Ela viu, abriu para ela mais uma janela em que ela conseguiu ver uma outra pessoa que sorria, que chorava, que sofria, que amava. E assim essa pessoa conseguiu ter uma visão um pouco diferente da vida. A vida dela não era de tão sofrimento. O sofrimento da vida dela era bem menor. Ela amava, com certeza amava. O amor dela tinha modificado, tinha se tornado um amor de mais dar valor, de mais apreço. O sofrimento dela em quesito doença tinha diminuído muito, porque a doença dela era menor do que a doença do da direita, a doença do da esquerda, que ela olhava. Perrengue financeiro, sim, ela continuou passando, mas era menor do que a da pessoa que estava à sua direita, na janela, onde ela conseguia ver, da pessoa que estava à sua esquerda, na janela, onde ela podia enxergar, que ela podia ver. Daí essa pessoa tomou uma decisão. A decisão dela foi a seguinte: ela passou a quebrar todos os espelhos do quarto. No quarto dela, passou-se um tempo e no quarto dela não havia mais nenhum espelho. Não tinha mais nenhum espelho, só haviam janelas, onde ela conseguia ver muitas pessoas. Ela conseguia ali ter a visão de muitas pessoas ao mesmo tempo. Pessoas que sofriam, pessoas que viviam, pessoas que choravam, pessoas que trabalhavam, pessoas que tinham doenças menos ou mais doentes do que ela, que passavam perrengues financeiros menos ou mais, e mesmo assim ela conseguia ver que essas pessoas elas tinham ali algo para poder ensinar. Afinal, essa pessoa, né, que vivia nesse quarto de espelhos, ela estava ali no mundinho dela fechada e não conseguia ver que existia uma imensidão ao seu redor e que essa imensidão podia ensinar ela que a vida pode ser mais leve, que a vida pode ser mais tranquila, que a vida pode ser mais fácil.
acaba dependendo mesmo de uma maneira como que nós vemos a vida, como nós interpretamos, como nós sentimos a vida. E agora, eu gostaria de perguntar para você, como que tem sido a sua vida? Você tem vivido assim, meio que fechado, assim, como um cavalo, né? Que tem ali, se não me engano o nome disso é cabresto, né? Que tampa a visão do cavalo, ele não consegue olhar para a direita, para a esquerda. Você tem vivido assim? Não leve, por favor, de um mau jeito, assim, dar esse exemplo. É só realmente porque existem pessoas que vivem suas vidas, mas não conseguem ver perspectiva de melhora, não conseguem ver uma perspectiva diferente do que ela chegou a aprender desde o berço. E às vezes é uma perspectiva que tem levado essa pessoa a cada dia mais estar mais infeliz, cada dia mais estar mais insatisfeita, cada dia mais estar mais incompleta. Então, nesse caso, eu te pergunto, qual que é a sua perspectiva em torno da vida? O que você tem visto, o que você tem feito? Como tem sido sua rotina? Tem te feito bem? Tem te completado? Existem artifícios, existem coisas novas que vêm aparecendo no seu dia a dia? Se não existe, eu tenho uma recomendação. Se você anda de carro, anda de ônibus, metrô, o que seja, tenta descer um pouco antes, tenta passar por uma rua diferente, por um lugar diferente, com segurança, obviamente. Tenta fazer assim algo que não faz parte do seu dia a dia, assim, de continuar tendo o mesmo passo a passo, de acordar, tomar seu café, de trabalhar. Nesse meio tempo, no caminho, por exemplo, para o trabalho, você não pode olhar para um lado diferente? Não pode, ao invés de ficar o tempo inteiro no celular, ou até, né, se você fica no celular ouvindo música e tudo mais, dá uma desligada, olha ao seu redor, as pessoas que estão perto de você no trânsito, as pessoas que estão nos carros ali. Isso pode te dar uma perspectiva melhor de vida, pode te dar experiências, e as experiências dos outros também servem como um aprendizado pra gente. Então é isso que eu te pergunto, como que tem sido o seu dia a dia? Tem te trazido coisas novas? Não tem te trazido coisas novas? Por favor, se quiser comenta aqui, seria muito importante, muito interessante assim, compartilhar assim de experiências. Afinal, isso faz com que nós consigamos evoluir, e isso que eu digo como evoluir é ter uma vida mais leve. Simples assim, o seu dia a dia ser mais tranquilo, ser mais harmonioso. Só que não dependendo das pessoas que fazem parte do seu dia a dia, mas dependendo somente de você. Afinal, no caso, a sua vida, toda ela depende de você para poder seguir em frente, ou retornar, ou virar e tudo mais. É você que tem esse controle. Às vezes parece que não, né? Às vezes a gente fica muito tribulado. Acontecem situações na vida e que acaba parecendo que a gente está assim. Igual aquele exemplo do cabresto. Exatamente. Nesses momentos em que você possa se encontrar cego ou cega, não conseguindo ter uma perspectiva, não conseguindo ter uma visão diferente, eu recomendo, comece a observar as outras pessoas. Pode ter certeza, sem julgamento. Detalhe, pequeno detalhe, sem julgamento, porque cada um faz o que acha correto, o que acha certo. Então eu te peço, tente, teste, faça experiências, faça pelo bem da ciência, que seja. Isso pode fazer a diferença na sua vida, pode te transformar numa pessoa de um patamar para um patamar muito mais elevado, mais leve, mais tranquila, mais em paz. Namastê. Conte comigo e vamos que vamos.